Bem-vindo ao capítulo 11 do livro Contabilidade para Executivos. Nesse capítulo, nós discutimos as decisões referentes à questão do endividamento. Então, vamos agora ver algumas dicas, alguns pontos importantes desse capítulo. Bem, primeiramente, nós precisamos entender como funciona a estrutura de financiamento das empresas, né? Então, nós sabemos que as empresas possuem ativos e esses ativos, eles são constituídos para gerar receitas. Eles trabalham para a empresa, para a produção, para gerar receitas. Esses ativos, geralmente, estão compostos em máquinas, equipamentos, estoques de mercadorias, financiamento de duplicatas de clientes, enfim, uma série de componentes necessários para a operação da empresa. Esses ativos, para serem adquiridos, eles precisam ser financiados ou por capital próprio da empresa, que nós chamamos do patrimônio líquido, ou por capitais de terceiros, que são os passivos normais da empresa, que nós chamamos de passivo exigível. O passivo circulante e o passivo não circulante, que está no balanço da empresa, representam esses capitais de terceiros e são passivos exigíveis, são passivos cobráveis desses terceiros. Já o patrimônio líquido é o ingresso de recursos feito pelos proprietários na empresa e também lucros retidos ao longo dos anos que servem para alimentar esses ativos, esse capital de giro da empresa. Então, dessa maneira, esses capitais de terceiros e esse capital próprio, que é o patrimônio líquido, que pertence aos sócios, mas que, pela premissa de que a empresa não para, portanto ela não devolve esse capital, nós chamamos de capital próprio. Esses dois conjuntos são as origens de recurso da empresa, são eles que financiam a compra desses ativos, a manutenção desses ativos. Então, para que eu tenha ativos na empresa, ou eu uso capital próprio, ou uso capital de terceiros. Através de estudos, nós usamos bastante no livro a revista Melhores e Maiores, da editora Abril, que é consagrada desde 1974, um grande indicador, né, uma grande referência, na verdade, entre indicadores setoriais. Nós verificamos que atualmente no Brasil, 61% é o nível de endividamento das empresas. Ou seja, as empresas estão endividadas em 61% em média, nesse ano aqui. Então é muito importante que nós conheçamos esses indicadores padrão para que nós possamos fazer comparação. Será que a minha empresa está dentro de um padrão das empresas no Brasil? Ou será que nós estamos fora, numa linha fora desse padrão? Então, aqui é um índice de endividamento. Bem, vamos a alguns indicadores que podem nos mostrar se a nossa empresa está endividada ou não. Primeiramente, quando nós avaliamos a participação do capital de terceiros, nós temos dois aspectos a serem analisados. O aspecto puramente quantitativo, quer dizer, quanto eu estou endividado, né? Quanto do meu capital, do capital que gira na minha empresa, pertence a terceiros. E existe um aspecto qualitativo, nós vamos ver daqui a pouco. No aspecto quantitativo, nós temos um índice bastante tradicional, que é a participação de capitais de terceiros. Ele relaciona duas fontes de recurso. O capital de terceiros, que nós vimos que é formado pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido da nossa empresa. Se nós dividirmos o capital de terceiros pelo capital próprio, nós chegamos a qual é a participação dos terceiros no capital da nossa empresa. Aqui nós teremos um indicador, um percentual, que vai nos mostrar para cada real, para cada 100 reais, quantos reais são nossos, de capital próprio, ou quantos reais são de terceiros. No aspecto qualitativo, ou seja, a composição do endividamento qualitativo, ela vai mensurar
quanto da nossa dívida é de curto prazo e quanto da nossa dívida é de longo prazo. Veja, fazer dívidas não é ruim, desde que o recurso dessa dívida seja a taxa de juros que você paga seja menor do que a taxa de retorno que você tem. Então, se eu empresto, por exemplo, 100 mil reais para usar de capital de giro da minha empresa, se eu emprestar uma taxa de 5% ao ano ou de 10% ao ano, os 100 mil tem que ser usados no capital de giro e tem que proporcionar um retorno maior. Então, toda vez que o retorno é maior, você está usando a dívida para alavancar a sua rentabilidade. Então, não haveria problema nesse tipo de dívida. Agora, quando nós temos endividamento sem alavancagem, então aí passa a ser importante que nós saibamos se a nossa dívida é mais de curto prazo, concentrada no curto prazo, ou mais de longo prazo. Curto prazo, aqui nós definimos o período de 1 ano, mais ou menos, ou até o final do ano seguinte em que se está. Veja, a dívida, quanto mais longa ela for, provavelmente mais baixo é a taxa de juros e, consequentemente, também você tem um fôlego maior e mais tempo aí para pagar essa dívida. Então, esse indicador, ele relaciona o passivo circulante, quer dizer, aquele passivo de curto prazo, com o capital de terceiros, que é a soma de passivo circulante e passivo não circulante. Quanto maior for a dívida de curto prazo, aqui nós vamos chegar nesse percentual da dívida de curto prazo, a empresa, então, tem uma maior necessidade de recursos para pagar dívida rapidamente. Evidentemente que se a empresa estiver com uma situação financeira de liquidez muito boa, pouco importa se a dívida é mais concentrada no curto prazo. Mas se a situação financeira da empresa não for tão boa, é preferível que ela concentre suas dívidas no longo prazo. Um outro indicador, que nós veremos inclusive mais à frente em outros capítulos, é a imobilização do patrimônio líquido. É um índice bastante simples, ele mede, ele confronta duas fontes, o ativo imobilizado pelo patrimônio líquido, ou seja, quanto do dinheiro, do recurso próprio da empresa, do capital próprio, está imobilizado na empresa. É importante saber esse índice porque, evidentemente, que se eu injetei 100 mil reais na minha empresa e imobilizei 90, 80, ou seja, comprei bens para a operação da empresa, a diferença que sobrou é o que ficou para o capital de giro da empresa. Esse pode ser insuficiente. Nós veremos no capítulo próprio sobre imobilização do patrimônio líquido mais detalhes. Aqui tem um exemplo para que nós calculemos os índices de endividamento e as decisões a serem tomadas. Veja que aqui nós temos no ano de X1 um ativo circulante de 376 mil, em X2 505 mil, já no realizável nós temos 165 mil e em X2 220 mil. Imobilizações de 669 mil e 1.300.000. E no lado das dívidas nós temos 245 mil de dívidas a curto prazo em X1 e 437 mil de dívidas em X2, curto prazo. Longo prazo nós temos 500 mil em X1 e 915 mil em X2. O patrimônio líquido, 465 mil em X1 e 673 em X2. Será que a nossa empresa está endividada? Vamos para o cálculo dos índices. Veja o que aconteceu em X1. Considerando o primeiro índice de capitais e terceiros, nós então somamos aqui, voltando um pouquinho, a dívida de curto prazo com a dívida de longo prazo. Olha lá, 245 mais 500 mil reais. E dividimos pelo patrimônio líquido, que está aqui embaixo, patrimônio líquido 465 mil reais. Dessa forma, nós temos então, fazendo essa conta, um índice de 182. O que significa 182? Veja,
nós vimos nos slides anteriores que a média das empresas brasileiras é um endividamento de 61% atualmente no ano de 2018, né? Esse índice atual. Essa empresa aqui, essa tradução significa de que para cada R$100 de capital que circulam na empresa, 182 são dos outros. Ou seja, essa empresa está mais na mão de terceiros do que na mão dos proprietários. Nós poderíamos ter visto isso de forma rápida aqui, olha, 245 mais 500 são 745 milhões, seriam então pertencentes a terceiros e 465 mil pertencentes ao capital próprio da empresa. Veja que em X2 esse índice se eleva mais ainda, vai para 201%. Então, nesse caso, é preciso uma atenção. O grau de endividamento aqui é alto e está aumentando mais ainda. Agora, precisamos de outros indicadores para combinar algumas informações. Às vezes, a empresa está se endividando por uma questão estratégica, por exemplo, para ampliar suas instalações e etc. E, às vezes, não. É a consequência de falta de capital de giro e ela acaba tomando dinheiro emprestado para conseguir mais capital para financiar suas operações. Nesse caso, temos então uma participação de capital alta. Se nós fizermos a qualidade, aspecto qualitativo dessa dívida, será que a minha dívida, que é alta, é mais a curto prazo ou é mais a longo prazo? Aplicando a nossa fórmula, nós vemos aqui que a dívida de curto prazo é de 245 mil e a dívida total é de 745 mil, ou seja, curto e longo prazos. Então, eu chego num índice de 32,89%. Significa que do total das minhas dívidas, 32,89% é curto prazo. Menos mal, quer dizer que quase 70% da dívida está no longo prazo e eu tenho mais tempo para pagar e provavelmente eu terei negociado uma taxa de juros melhor. Em X2, veja que se manteve 32,32, uma leve redução, dessa forma está mais ou menos equilibrado. A imobilização do PL, se nós calcularmos aqui, nós chegamos a 669 mil, que é o valor do imobilizado. Vamos voltar um pouquinho aqui no balanço, olha. Está aqui 669 mil, o valor de X1, e pegamos o PL de X1, que é 465 mil. Então, voltando lá, nós temos uma imobilização de 144%. Como assim? Significa que por essa análise fria, nós imobilizamos todo o dinheiro do patrimônio e ainda fomos buscar mais 44% com terceiros. Ou seja, nós estamos com um alto índice de imobilização. Aqui pode estar a justificativa para a elevação da dívida. Por que nossa dívida é tão alta? A justificativa pode estar que nós estamos realmente expandindo e comprando mais imobilizados para crescer as operações da empresa. Dessa forma, evidentemente que não sobra capital de giro. Se eu estou usando todo o dinheiro do patrimônio líquido que pertence aos sócios, são lucros retidos da empresa, para comprar ativo imobilizado e ainda estou tomando dinheiro emprestado para comprar ativo imobilizado, não há recursos para o giro da empresa, ou seja, para comprar mercadoria, para financiar duplicatas de clientes e dessa forma eu vou ter que recorrer a capital de terceiros. Veja que em X2 o índice aumenta ainda mais, a imobilização passa a ficar mais alta, 193%, ou seja, todo o meu capital, todo o meu patrimônio líquido está investido, imobilizado e quase um outro patrimônio líquido eu fui buscar com terceiros para continuar imobilizando. Mais uma vez, isso pode ser uma decisão estratégica da empresa, mas aqui já há um risco do endividamento crescente na empresa. Bem, assim chegamos ao final da nossa aula do capítulo 11 de Contabilidade para Executivos.